Olá, que bom é ter você mais uma vez aqui comigo. Convido você para estudarmos sobre um tema muito importante, o homem mortal. É bem verdade que o ser humano foi criado para viver para sempre, mas lamentavelmente isto não foi assim. O Senhor Deus criou o homem com o poder de livre-arbítrio e assim tomamos escolhas erradas em nossa vida. O primeiro casal havia sido advertido que se comessem da árvore proibida, eles morreriam. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas o maligno, no entanto, disse o contrário. Certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Deus, conhecedor de todas as coisas, para evitar que o pecador se tornasse imortal, colocou agora um querubim para lhe impedir o acesso à árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Este fato revela que todo homem se tornou mortal, não restando absolutamente nada que sobreviva após a morte. Como foi criado o homem? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas de que é formado o homem? Tem ele uma alma? Ou ele é uma alma? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Sobre um boneco de barro sem vida, o Senhor soprou o fôlego de vida para fazê-lo agora alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente. Boneco de barro, mas fôlego de vida é igual a alma vivente. Imaginemos-nos uma lâmpada elétrica. A lâmpada apagada é um corpo. A energia é o fôlego de vida, espírito. A luz é a alma que é produzida pela junção da lâmpada, corpo mais energia. Que coisa fantástica! Portanto, o ser humano ele não tem uma alma dentro de si. Ele é uma alma vivente. Mas há outras criaturas além do homem chamadas de alma vivente e que têm o mesmo fôlego de vida? Sim, e todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 30. Para você ter o conhecimento da palavra de Deus, diz que tanto homens como animais são almas viventes. Mas qual seria a diferença do homem e do animal quando morrem? Teria diferença entre o homem e o animal? Deixemos que a própria Bíblia nos responda para nós. Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede às mesmas coisas. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó. E todos voltarão ao pó, e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Portanto, o espírito dos seres humanos, tanto homens como animais, é o mesmo fôlego de vida. Uma vez mortos, seus espíritos, fôlego de vida, sopro de vida, respiração, retornam para a fonte, Deus. Tal espírito, portanto, não representa nenhuma personalidade, nenhuma consciência, mas tão somente uma força vital. Esta é a razão de necessitarmos da ressurreição de um corpo incorruptível. Sem o espírito, o corpo está morto. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Como é comparado a morte dentro da palavra de Deus? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21, 20 e 21. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, vou ressuscitá-lo. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. João, capítulo 11, versículos 11 a 14. Portanto,
A morte dentro da palavra de Deus é comparada a um sono passageiro. Logo passa, logo acaba, e todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa entendermos a preciosa palavra de Deus. Teríamos então lembrança de alguma coisa depois de morto? Será que depois que morrermos teremos lembrança de alguma coisa que aconteceu em vida? Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazeres, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A comparação da morte com um sono no Novo Testamento e o verso de Eclesiastes nos fazem entender de que não há consciência alguma após a morte. A pessoa deixa de existir. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios e as suas paixões, tudo isso morreu para eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os planos ali se acabarão. Diz Salmos capítulo 146, versículo 4. Portanto, quando morremos, nenhuma consciência temos do que está acontecendo debaixo do sol, porque diz a palavra de nosso Deus que o nosso amor, nosso ódio, inveja, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de consciência já pereceram e já não resta mais lembrança alguma do que está acontecendo debaixo do sol. Mas onde se encontram hoje aqueles que já morreram? Tanto justos como injustos. E está escrito dentro da palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e todos ao pó voltarão. É incrível percebermos, meus queridos, que tanto bons como maus, tanto aqueles que fizeram a vontade de Deus como aqueles que desobedeceram à vontade preciosa de nosso Deus, todos vão para o mesmo lugar de princípio. Todos foram feitos do pó e todos ao pó voltarão. Todo ser humano, seja aquele que obedece, seja aquele que desobedece, vai para o mesmo lugar, para a sepultura, para o pó da terra. Mas o que acontecerá um dia com todos os mortos? É incrível que a palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Maravilhoso versículo, maravilhosa esperança, porque nós cremos profundamente na palavra preciosa de nosso Deus, que um dia, somente um dia, quando o Senhor descer dos céus com grande alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, é ali que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo tremendo, coisa maravilhosa é crermos na preciosa palavra de Deus. E continua a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 52, dizendo: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que esperança deve ser abrigada em nossos corações, porque cremos que um dia todos nós ressuscitaremos. Que esperança maravilhosa, que esperança! A esperança dos que morreram em Cristo, dos justos, é esta, justamente na ressurreição, ou seja, voltar a viver, porém, nenhum corpo incorruptível, não mais sujeito ao pecado e a sua consequência, que é a morte. A esperança é de ressuscitar, voltar à existência, de ser imortal, mas somente naquele dia, naquele grande e glorioso dia. Esta ressurreição dos justos ocorrerá na vinda de Cristo a esta terra, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, quero que entenda que o homem é mortal. Isto foi resultado de sua livre escolha. Infelizmente, há muitos religiosos que concordam com o paganismo
grego, espiritismo, catolicismo e religiões místicas advogam a imortalidade da alma, ao ensinar a recompensa imediata após a morte e ao dizer que o homem segue vivendo no mundo espiritual paralelo. Estes se esquecem que se o homem é imortal, já não necessita de Cristo para ter vida eterna. Torna assim desnecessária a ressurreição, pois quem já está no gozo da salvação, que necessidade tem eles de um corpo incorruptível, de um corpo imortal? Através de Cristo, o homem redimido do seu pecado adquire o direito de comer da árvore da vida, Apocalipse 2:7, recebendo assim, portanto, agora a imortalidade, ou seja, a vida eterna. Esperamos que você, que está estudando juntamente conosco, tenha sido esclarecido com relação a este assunto. Esperamos que você possa entender cada dia mais a palavra de Deus e assim possa estar conosco nos próximos estudos do Verdade em Foco. Pois bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los, possa abrir sua mente para entender a preciosa palavra de Deus, tal qual escrita é, e possa abrir seu coração para que nele repouse a verdade de Deus de maneira tão especial que você possa crer de todo o coração na preciosa palavra de Deus, entendendo que ninguém, quando morre, vai para o céu ou vai para a glória. Não, todos quando morrem voltam para o pó, aguardando apenas o dia do juízo, em que receberão de volta o fôlego de vida, para que ali possam prestar contas com o eterno Deus. E você, está preparado para a ressurreição dos justos? Está preparado para aquele grande e glorioso dia em que todos voltarão à vida para prestar contas diante do grande juiz? Que Deus em Cristo os abençoe.